E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Adversus. Antigamente eram usados muitos métodos de torturas, como julgamento, ou seja, uma pessoa que estaria sendo julgada e assim fosse condenada, passaria por esses métodos. E é exatamente isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. Os piores métodos de condenação da antiguidade. Então, vamos lá, com mais um vídeo do Adversus. Esse método se chamava o empalamento, sendo essa a mais conhecida forma de tortura da antiguidade. Isso ocorria durante a Idade Média, onde os inimigos condenados tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. E esse processo começaria pelo ânus, e assim as estacas iriam atravessando seus corpos até saírem em suas bocas. E sabe o que mais assustava nisso tudo? É que as vítimas levavam até 3 dias para morrerem. Ou seja, 3 dias de sofrimentos, dores, muita angústia e lamentações. O tirano Vlad III, aquele mesmo que o personagem Drácula teve inspiração, era muito conhecido por usar esse método. Sabe o que ele fazia? Ele costumava apreciar uma refeição enquanto via alguns de seus inimigos terem seus corpos atravessados por essas estacas. Isso sim é ter sangue frio, não é mesmo? Agora vamos falar do berço de Judas, ou cadeira de Judas, isso não importa. Fato é que esse método também deixava os condenados assustados, onde as vítimas eram obrigadas a sentarem naquilo que assemelhava muito com uma pirâmide, e a ponta daquilo era bastante afiada. Embora o material usado na construção do berço de Judas fosse madeira, e mesmo assim as vítimas também tinham mortes lentas e muito dolorosas. As vítimas ficavam presas em cordas, e assim tinham seus orifícios anais e até vaginais perfurados, já que eram obrigadas a se sentarem no berço de Judas. E assim essas vítimas ficavam sentadas ali por dias, e é muito óbvio que essas vítimas, em algum momento, iriam ao óbito. Existiram aquelas pessoas que eram resistentes, ou seja, demoravam para morrer. E o que eles faziam? Simplesmente amarravam pesos nas pernas das pessoas mais resistentes, fazendo com que o berço de Judas perfurasse ainda mais a fundo. Pense em um sofrimento. Vamos agora falar do caixão da tortura, que era bastante usado em crimes como blasfêmia e até roubos. E claro, não deixava de ser um grande sofrimento para as vítimas também. E ele funcionava basicamente dessa forma. As vítimas, ou os condenados, eram obrigados a ficarem em uma cela móvel, e isso durante dias, até chegarem ao óbito. Se tratavam de celas bastante apertadas. E sabe onde eram penduradas? Em praças públicas. E o sofrimento era tão grande que as pessoas ficavam expostas ao sol. E também sem contar que muitos animais se alimentavam de vítimas ainda vivas dentro daquelas celas. E tudo isso somente para aumentar o sofrimento dos condenados. E não, as pessoas não recebiam comida e nem água, o que fazia com que as mortes das vítimas se adiantassem ainda mais. Agora vamos falar do balcão da tortura, na qual foi considerado o mais doloroso método de tortura da época. Se tratava de uma mesa de madeira, onde haviam cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores, onde essas cordas eram presas nos pés e nas mãos das vítimas, em uma ponta e as roldanas em outra.
Quem torturava bastava somente rodar as maçanetas para que os membros das vítimas se esticassem, causando assim muita dor e agonia. E muitas vezes pernas e braços eram arrancados por esse método. E como se não bastasse, no final da Idade Média, o balcão da tortura ainda ganhou alguns espinhos de ferro que penetravam nas costas dos condenados, causando assim ainda mais dor e sofrimento para as vítimas, que eram amarradas ali. Temos aqui esse método que era chamado de o estripador de seios, onde era unicamente usado para torturar mulheres. As mulheres que passavam por esse sofrimento eram aquelas que eram acusadas por bruxaria, aborto ou adultério. E como ele funcionava? Existiam garras que eram aquecidas por brasas ou temperatura comum, e essas garras superaquecidas eram colocadas nos seios das mulheres, e assim os seios eram arrancados, causando dor e sofrimento para as vítimas. E é muito claro que muitas mulheres morriam por esse processo, por hemorragia ou até por infecções. Esse método ainda ganhou algumas variantes, mas todas consistiam com o mesmo objetivo: arrancar os seios das mulheres, que logicamente sofriam com tudo isso. Estamos agora vendo a pera da angústia, um equipamento brutal que era bastante usado para punir mulheres, mentirosos e até homossexuais, na qual alguns equipamentos em forma de pera que eram inseridos nas vaginas das mulheres condenadas, nos ânus dos homossexuais e na boca dos mentirosos. E após serem inseridos, 4 folhas de metal eram abertas e causaria um sofrimento muito grande para as vítimas, já que esse equipamento era capaz de arrancar a pele e até mutilar os orifícios onde era inserido. E acredite, isso era somente usado como uma forma de iniciar uma sequência de tortura. Ou seja, a pera da tortura significaria que o sofrimento da pessoa estaria apenas começando. Já pensou? Também existiu a roda da tortura, um método que fazia com que as pessoas ou as vítimas tivessem seus membros quebrados. E tudo isso em praças públicas. A roda da tortura era muito conhecida por fazer as vítimas morrerem de forma extremamente lenta, onde as vítimas tinham seus membros presos em uma roda que era feita de madeira. E as vítimas que foram amarradas naquela roda viam muitos torturadores atingirem seus membros com martelos de metais, enquanto elas rodavam. Após isso, ainda amarradas na roda, eram expostas a praças públicas, cobertas por sangue, até que animais se alimentassem dessas vítimas ainda vivas. E isso é muito sofrimento, você não acha? Agora temos a serra para cortar ao meio. Serras já eram bastante comuns na Idade Média. Daí então pintou a ideia de torturar pessoas acusadas por bruxaria, adultério, assassinatos e até blasfêmia. E esse método também era bastante usado para ameaçar os acusados, colocando assim seus familiares nos dentes afiados das serras, onde 2 torturadores amarravam as pessoas de cabeça para baixo, a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, começariam a serrar as pessoas, onde se iniciava no meio das pernas. Mas não era rapidamente. Isso levava horas, somente para causar ainda mais sofrimento. Eles serravam aos poucos, até, enfim, cortar os corpos das vítimas ao meio. Já imaginou isso durante horas? Vendo os corpos sendo cortados aos poucos. Muito sofrimento, não é?
Aqui temos o esmaga-cabeças, usado bastante na Inquisição Espanhola, e era capaz de causar dores e danos irreversíveis para as vítimas. Se tratava de um instrumento semelhante a um capacete, que era ligado a uma barra, onde os queixos das vítimas eram apoiados. Depois disso, o parafuso era apertado, fazendo com que as cabeças das vítimas fossem comprimidas. As arcadas dentárias e as mandíbulas eram completamente destruídas, e muitas vezes os olhos eram saltados para fora, assim como os cérebros também fossem despedaçados pelo crânio, que eram estourados. E aqueles que conseguiam sobreviver ficavam com dores e danos irreversíveis pelo resto de suas vidas. Tenebroso, não é mesmo? Para finalizar, temos a tortura do garrote, também muito usado na Espanha, chamado de o garrote espanhol. Também era usado para provocar mortes extremamente lentas aos condenados. Quem torturava as vítimas possuía controle total em uma corda que era amarrada nos pescoços dessas vítimas. E aos poucos essas cordas eram puxadas até que as vítimas morressem asfixiadas. Mas isso de forma lenta, causando sofrimento, angústia, sem contar o desespero. Foi muito usado durante a Inquisição para obter confissões dos acusados. E até o ano de 1975, esse método esteve em atividade, causando assim o sofrimento de muitas pessoas. Bom, terminamos por aqui mais um vídeo do Adversus. Agradeço a você por acompanhar esse vídeo até o final. Então nos veremos no próximo vídeo. Continue acompanhando o Adversus, pois muitos vídeos interessantes como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.